Bom dia! A mensagem desta manhã, a reflexão, se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 10, do versículo 19 em diante. Aqui vai mostrar o privilégio de ser crente, o privilégio do cristão, viver na presença de Deus. Diz assim o texto, no versículo 19, na carta aos Hebreus, capítulo 10. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdócio sobre a casa de Deus, aproximando-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado e da má consciência, e levando o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Fiel, e consagremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costumes de alguns entes, façamos demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Está aí, meus queridos, um texto onde mostra o privilégio de estarmos em comunhão. Não o costume de alguns deixar de congregar, deixar de viver em comunhão, mesmo porque em Salmo nos mostra que diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Isso é de suma importância, porque se não fosse assim, não estaria escrito. É o privilégio dos cristãos, como nós dizemos, dos crentes em Cristo Jesus. Quando diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário pelos meus pecados e pelo seu. Os nossos pecados outrora, que nos separava de Deus, Jesus se fez pecador em nós, para que nós vivemos a santidade dele. Precisamos vivermos em comunhão, e não como o texto nos mostra, que é costume de alguns deixar de congregar. Muitas vezes, mas a igreja, meus queridos, é de suma importância para a comunhão dos santos. É na igreja que nós oramos um pelos outros. É na igreja que nós temos ação social para socorrer os mais necessitados. É na igreja que nós oramos, cantamos e adoramos a Deus em comunhão. Quando o texto mostra aqui que o véu foi rasgado, é porque antes de Jesus, o sacerdote no templo, eles faziam o holocausto, eles faziam o sacrifício, e então tinha o lugar santo e o lugar santo dos santos, que só o sacerdote fazia parte, fazia o sacrifício. Mas Jesus, quando ele veio, o véu se rasgou, e então Jesus deu para nós livre acesso, direto ao Pai. Não precisamos mais de sacrifício. Por isso, nós devemos confessar e guardar a nossa esperança em Jesus sem vacilar. O que é o vacilo? O vacilo é deixar Jesus e se envolver com as coisas mundanas, se envolver com as coisas desses séculos, esquecendo de Jesus. Porque nós vivemos neste mundo, mas nós não pertencemos. Por isso, nós precisamos confiar neste Jesus, que rasgou o véu de cima a baixo, para dar para mim e para você o livre acesso, para que nós possamos estar juntos em comunhão com Deus e com a igreja. É de suma importância esta comunhão, é de suma importância não deixarmos de congregarmos juntos, porque se não fosse assim, não estaria registrado na palavra de Deus.
Deus, ele não faz nada por obrigação, ele mostra o que devemos fazer. E cabe a nós fazermos e obedecê-lo sempre. Só Deus é que nos dá o escape. Que Deus nos abençoe. Bom dia.